Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para darmos início mais uma aula da Sala da Juventude. Eu pedi a irmã Flávia para explicar a minha ausência. Tive um compromisso no ministério de levar o nosso irmão Jefferson para a sua posse lá em Uruburetama. Por esta razão, domingo passado não houve a nossa live. Mas estou aqui novamente, pela graça de Deus, para juntos estarmos aqui e ministrarmos mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar aí com os irmãos, para que a gente dê início logo mais à nossa aula. A segunda lição, nós temos Cristo, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Hoje nós vamos partilhar da lição Jesus, o Filho de Deus. Se vocês estão me ouvindo aí, já dá um ok. Paz do Senhor Jesus aqui. Valdete Barbosa, seja bem-vinda. Alessandra Maria, seja bem-vinda também à nossa sala de aula. Esta revista, amados, nós já vimos esse tema, só que essa revista, como eu falei anteriormente, ela é datada do primeiro trimestre de 2008. E lendo o conteúdo da revista, eu lembrei-me da lição que foi dada sobre esse assunto. Eu achei muito importante e estamos refazendo estas aulas, que eu acredito ser de muito bom grado. Falar sobre Jesus, Filho de Deus, e Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Vamos dar início, vamos, como fazemos de costume, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus que Ele venha ficar conosco essa tarde. É uma aula muito interessante, que ela traz muitas referências, e aí ela vai nos ajudar em muito no aspecto, porque como ela traz muita referência, nós vamos estar todo o tempo indo à Bíblia para fazer essas referências e as colocações. Oremos então. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória rendemos a Ti, e somos gratos mais uma vez pela oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de estar através dessa tecnologia, fazer, Senhor, essa aula online através dessa live. Abençoa cada um, Senhor, que está acompanhando, e de igual modo, Senhor, aqueles que no futuro venham a assistir. Toca, Senhor, nos corações, que não seja o nosso entendimento, mas que seja, Senhor, a unção do Teu Espírito na vida de cada servo, orientando e guiando a respeito das coisas do alto. Estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra nos assegura que nós somos falhos e pecadores, mas acreditamos que o conhecimento nos liberta, e não um conhecimento qualquer, mas o conhecimento das coisas do alto. Porque está escrito que o Teu povo perece por falta de conhecimento, e nós estamos aqui agora, Senhor, para buscar esse conhecimento do alto, para que cada vez mais possamos ficar firmes, constantes e abundantes na busca do Criador da salvação, e que tudo seja, Senhor, para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nossa lição hoje, a lição 2, fala Jesus, o Filho de Deus. O texto áureo diz o seguinte, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está com ele e ele em Deus. Olha, já começamos abençoados. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ele já faz aqui nesse pequeno texto áureo
uma colocação já desse sincronismo de Jesus e de Deus. Muito interessante. Verdade prática. A expressão Filho de Deus refere-se à relação particular do unigênito com o Pai e ao relacionamento espiritual de Deus com os seres humanos, mediante o sacrifício de Cristo no Calvário. Ou seja, mediante o sacrifício do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós para fazer algo que nós não poderíamos fazer, somente Ele poderia fazer. Então já começamos aqui bem, mostrando a importância do que o próprio Deus fez para conosco. Nós não tínhamos como nos reconciliar, éramos errantes e destinados à condenação eterna, e o próprio Deus faz vamos dizer assim, esse sacrifício a qual nós não poderíamos fazer. O texto da classe está em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 8. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 8. Leiamos. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, ou seja, está acima dos anjos. Porque o qual dos anjos disse, jamais tu és filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Na introdução diz o seguinte: na lição anterior, estudamos a pessoa de Jesus como o Verbo divino, enfatizando 3 aspectos importantes da cristologia, ou estudo de Cristo. Jesus como Deus, como eterno e como Criador. Veja que nós estudamos na lição anterior. Deus, aspectos interessantes e fundamentais. Jesus como Deus, o próprio Deus, nós vamos ver isso no decorrer da lição, mais uma vez. Como eterno, logo ele como eterno, ele não foi criado como as coisas foram criadas, né? Ele como eterno e ele como criador. Ou seja, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que criou a própria eternidade, que não tem início e nem fim. Então, se Deus criou algo que não tem início nem fim, ele era antes de todas as coisas, como diz alguns textos bíblicos, né? Então, assim, já começamos aqui com a certeza da confirmação da lição anterior, falando dessa, vamos dizer, trindade, mas trilogia, que mostra já de introdução que ele é antes de todas as coisas. Estudaremos Jesus como Filho primogênito e unigênito de Deus,
O objetivo é mostrar que, apesar destes títulos, sua eternidade e divindade precedem a tudo. Então, alguns textos que nós vamos fazer referência, que vão ser vários, vai nos balizar, vai nos confirmar o que as Sagradas Escrituras falam do nosso Salvador e Criador, que, na verdade, já vimos isso exaustivamente, é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Só um instante. Pronto. Passada a introdução, vamos para o nosso primeiro tópico. Fala Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quando a gente lê desta forma, parece Jesus como realmente um criado. Mas essas expressões, na verdade, são para o nosso entendimento humano. E nós vamos ver isso ao longo da lição. Então, leiamos. Primeiro, o Filho gerado por Deus. Olha, gerado, diferente de criado. Tu és meu filho, lá no versículo 5 do que nós lemos. Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Temos aqui uma profecia messiânica cumprida cabalmente em Jesus. Lá em Atos 13:33 diz o seguinte: como também está escrito no Salmo 2, versículo 7, diz: meu filho és tu, hoje te gerei. Hoje te gerei. E dando continuidade à expressão Filho de Deus nas Escrituras, indica claramente a natureza divina, que quando fala deidade, nós falamos na lição anterior, que deidade trata-se de divindade. De Jesus, sua proeminência revela que ele compartilha a mesma essência da natureza do Pai. O Mestre mesmo o disse. Olha o que está escrito lá em João 16:28. João 16:28 está escrito assim: ó, saí do Pai e vim ao mundo. Saí do Pai. Ou seja, ele saiu de uma pessoa e vinha ao mundo. Aí continua. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Ou seja, de mim mandei para a humanidade, e esse que eu mandei de mim para a humanidade voltou para mim novamente. Né? João 16:28, a referência do que nós acabamos de ler. Então aqui deixa bem claro esse trocadilho de mim. De mim, ou seja, aí vem lá para aquele verso quando Filipe diz assim, mestre, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor vai e diz para ele, Filipe, quanto tempo estou convosco e não compreendeste ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai, e quem vê ao Pai, vê a mim. Ou seja, uma coisa só, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade, né? Então, filho gerado por Deus, não criado por Deus. Porque nós somos criados, criaturas. Ele foi gerado, ou seja, dele mesmo enviou a nós. Ou seja, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma essência. Por isso que a Trindade é uma só. Pai, Filho e Espírito Santo, todos em um só. Ou seja, um só de comando, de poder e de autoridade. Né? Quando fala lá, quando nós vimos muito isso na lição anterior, em João 1,14, diz, e o Verbo se fez carne, o Deus se fez carne, o Pai da eternidade, o Criador, o Todo-Poderoso, saiu da sua majestade e habitou entre nós. Amém? O segundo tópico fala, o Filho desde a eternidade.
ou seja, para mostrar, em referência que nós vamos ler, que ele já é antes da criação do mundo. Filho desde a eternidade. É interessante que lá em Provérbios, para você ver como é interessante que as confirmações da Bíblia, a sabedoria diz, olha o que a sabedoria diz lá em Provérbio 8:30. Provérbios 8:30. A sabedoria dizendo: então, eu estava com ele e era seu aluno. Olha a sabedoria dizendo que era aluna do Criador, do Pai. E era cada dia as suas delícias, era maravilhoso ver tudo o que ele fazia, da forma que ele fazia. Quando você viaja no que diz o texto de Provérbios, diz, ó, e era cada dia as suas delícias, aprendendo com o Criador, folgando perante ele em todo o tempo. Ou seja, a sabedoria, que é a matriz do saber, aprendeu com o Criador. Provérbio 8, versículo 30. Mas se nós formos lá para João, no capítulo 1, de 1 a 3, no verso 3, confirma mais isso ainda de forma fatídica. Todas as coisas, João, capítulo 1, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se tudo foi feito por ele e nada sem ele se fez, ele era antes de toda a criação. Ele era antes de tudo. Então, nós estamos trazendo referências para mostrar que não é, eu acho que é, não. As Escrituras, que é devidamente inspirada, mostra-nos o que nós estamos falando. Eu peguei a referência de Provérbios 8:30, João, no capítulo 1, de 1 a 3, mas no verso 3. E se nós formos para Romanos 11:36, veja o que é que diz. Romanos 11:36. Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Ou seja, eternidade, já falei que é aquilo que o Senhor fez também, que nem existe início e nem existe fim. É o nosso Deus Criador que fez todas as coisas. Seja bem-vinda, irmã Roberta, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja sobre o teu coração nesta tarde, te aliviando, te abençoando e derramando graça e entendimento na sua vida. Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa sala amada. Então, meus amados, Filho de Deus desde a eternidade. Olha, sabedoria diz que aprendeu com ele. Lá em João diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele são todas as coisas. E em Romanos 11:36, porque dele e para ele são todas as coisas. Então, Filho desde a eternidade, ou seja, ele já é desde, ou seja, antes que existisse. Desde, ou seja, antes que existisse a eternidade, porque também a eternidade foi criada por ele. No terceiro subtópico diz, o Filho de Deus. No terceiro subtópico diz, o Filho de Deus. O termo Deus, no versículo 8, do que nós lemos, que diz, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro de teu reino. Essa palavra equidade, amados, muitas pessoas confundem com equidade com igualdade. Ela tem um significado muito diferente quando você vai ver na sua íntegra. Me veio agora a lembrança, algo que vocês vão lembrar. Aquele ladrão que estava na cruz, que foi salvo porque reconheceu Jesus como Salvador. Se fosse analisarmos pelo ponto de vista de igualdade, ele não poderia ser salvo. Porque naquele contexto existe
teria várias pessoas que desde sua infância buscavam o Senhor. Então aquele que não buscava o Senhor, nós podemos dizer que ele não estava em equilíbrio com os outros. Mas o Senhor usou para com ele a equidade. Há uma diferença entre equilíbrio e equidade. Vamos lá. Eu vi uma imagem muito interessante sobre igualdade e equidade. Estava passando um jogo de futebol e tinha uma cerca. E todos queriam assistir o futebol. E de forma de igualdade, todos pegaram, cada um caixote de igual tamanho. 3 pessoas. E quando eles colocaram de equilíbrio, de igualdade, cada um seu caixote, o primeiro conseguia enxergar normalmente. O primeiro tinha 1,80 m. O segundo tinha 1,60 m. Ele via aqui, ó. E o terceiro, ele tinha a minha altura, 1,65 m, que era bem baixinho. Quando ele subiu no caixote, que era de igual tamanho, ele não conseguia ver. Isto é igualdade. Então o Senhor não pratica esta igualdade. Ele pratica a equidade. Ou seja, para aquele que se arrependeu, não importa a vida pregressa do passado. O que importa é que ele reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador. Estou falando daquele ladrão. E aí naquele momento o Senhor usou a equidade. Ou seja, quais os princípios da salvação, que nós já falamos aqui diversas vezes, e eu vou repetir. Amados, eu vou repetir várias coisas. Sabe por que eu vou repetir? Porque o Deus que eu conheço, ele é só um. O Jesus que eu conheço é só um. Ele só veio aqui para nos salvar. Então, ó, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus é o Filho de Deus. É só uma verdade. Então eu vou repetir isso. Eu não vou dizer que tem 2 deuses, só tem um. Eu não vou dizer que tem 2 processos de salvação, tem um processo de salvação. Então, a gente vai repetir, porque Deus é um só. Então, quando você me vê repetindo, fica tranquilo, é para você não esquecer. É para você não esquecer disso. Porque às vezes alguém diz, o irmão repete. Eu tenho que repetir, eu tenho que falar do meu Jesus. Eu tenho que falar que ele salva, eu tenho que falar que ele liberta, eu tenho que falar que ele é único, que ele é o Todo-Poderoso. Então, essa repetição, ela é lícita, né? Então vamos lá, Jesus, o Filho de Deus, falamos da equidade, que Deus não se preocupa com o tanto que você fez, mas também com a qualidade do que você fez. Por exemplo, não adianta você ir para a igreja e ir para a igreja sem saber por que está indo para a igreja. Isso é religiosidade, isso é equilíbrio. Você vai todo dia para a igreja. Qual o intuito? Agora, eu sei por que eu vou à igreja. Eu vou para a igreja para adorar. Eu vou à igreja para agradecer. Eu vou para a igreja porque eu sei que o Senhor, ou seja, aí já tem a equidade, ou seja, o entendimento, tem o porquê. Você sabe por que vai à igreja. Não adianta ir só para a igreja. Você tem que ir cultuar. Você tem que saber por que está indo para a igreja. Mas eu queria que vocês acompanhassem, para a gente fechar essa questão aqui de Deus. O Filho de Deus. Pulei aqui. O Filho de Deus. O Filho é Deus. Queria que vocês fossem lá para João 10. João 10. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. João 10, do capítulo. João 10, do versículo 30 ao 36. João 10, do capítulo 30 ao 36. João 10, 30 a 36. Diz: Eu e o Pai somos um. Olha o apóstolo João, Santo João dizendo, revelado por Deus a ele, né? Que todas as escrituras é devidamente inspirada. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho vós mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Aí colocou eles no imprensado.
Então os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fizestes Deus a ti mesmo. Na verdade, a cegueira desses judeus impedia de entender que o próprio Deus se fez carne e tinha habitado. Eles não tinham esse entendimento que Jesus era o próprio Deus. Até porque Jesus revelara isso aos seus, porque eles não perceberam aquilo que a profecia já estava a acontecer. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? E esses sois deuses aqui está com D minúsculo, não dizendo que eram deuses, mas fazendo deuses em relação a conhecimento, ao que o Senhor usava a cada um, deuses como magistrados, deuses como mestres, professores, deuses sobre os outros, de entendimento cultural, de entendimento religioso, ou seja, o Senhor estava repreendendo ele, ou seja, não fez vocês os seus deuses sobre aquilo que vocês ensinam? Era esta a colocação. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, aos mestres e mestrados, e a Escritura não pode ser anulada. No versículo 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, ou vocês estão dizendo, blasfemas? Porque dizes, sou filho de Deus. Ou seja, se eles, como humano, têm uma referência de deuses como conhecimento, por que não aquele que conhece todas as coisas não poderia se auto-revelar como Deus estava se revelando? Ou seja, o que eles representavam? A palavra. Quem eles representavam? Deus. Quem Jesus estavam falando? Das Escrituras. Então Jesus estava se colocando tecnicamente assim, olha, assim como vocês estão falando da palavra de Deus com autoridade como deuses, eu também estou fazendo a mesma coisa. Então não tem motivo nenhum para vocês jogar essas pedras em mim. Mais ou menos isso que Deus quis dizer nesta colocação. Então assim, o Filho é Deus. Assim como eles eram Deus de conhecimento, Jesus era o próprio Deus e eles não reconheceram. Mas na colocação de Jesus fez eles refletirem, fez eles pensarem, ou seja, e aí Jesus, não esperando esse entendimento cego, saiu-se daquele lugar na continuação do texto. Então, meus amados irmãos, Deus é Deus, ele não se revela a qualquer pessoa, porque o ignorante, o cego, não vai entender, mas assim aquele a quem o Filho, que é o próprio Deus, queira revelar. Lembra da passagem de quando Pedro, eles voltam, ele manda os 12 apóstolos a pregarem o Evangelho, e todos curam, libertam, ressuscitam mortos, expulsam demônios, e todos maravilhados, e aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí um diz, um diz que é o Messias, outro diz que é João Batista, e tu, quem diz que eu sou? Diz, tu é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, aí Cristo vai dizer, olha, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou, ou seja, o Senhor vai revelar a sua natureza para quem Ele quiser, a quem que Ele achar por direito fazê-lo. Vamos para o nosso segundo subtópico, que fala Jesus, o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito. Existe, amados, uma diferença, se nós pensarmos, o que é primogênito? O que é unigênito? Eu vou dar bem simples. Primogênito, aquele que nasceu primeiro. É o primogênito. Unigênito, único gerado. Percebe a diferença? Primogênito, aquele que nasceu primeiro. Unigênito, único gerado. O que Cristo é? Unigênito, único gerado. Único, posso até dizer que tirar o único, ou seja, gerado de si mesmo, ou de mim saiu, é meu e voltou para mim, nesta essência, tá? Vamos aqui então
Primeiro subtópico. A origem e significado do termo unigênito. O termo aparece 5 vezes nos escritos de João, todos relacionados a Jesus. Todos relacionados a Jesus. Vamos pegar algumas referências para a gente fechar essa questão que se referia a ele. Lá em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou seja, o unigênito e o verbo se fez carne, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E lá em João 1,18 diz o seguinte, acompanhe aí, João 1, versículo 18. Diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deixa eu ler de novo, porque tem algo importantíssimo aqui nesse versículo que a gente às vezes pode passar desapercebido. Ó. Deus nunca foi visto por alguém, vírgula. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ou seja, está no seio, é um só, este se fez conhecer. Nunca foi visto antes, mas ele está dizendo assim, ó, que este, que é o próprio Deus, se fez conhecer. Deus se revela nesse momento. Deus mostra quem ele é, não em parte física, mas ele se mostra em tudo que ele fez, tudo que ele é, em todo o seu poder, em toda a sua glória. Não estou dizendo aqui que ele é a imagem de Jesus física, mas ele diz aqui, olha como o texto é bem claro, ó, Deus nunca foi visto por alguém, vírgula. O Filho unigênito, o próprio Deus, aquele que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É tanto que eu vou relembrar aqui, quando o Filipe fala novamente, diz, Filipe, quanto tempo estou convosco e vocês não viram ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Vocês agora estão contemplando. Vocês agora são privilegiados. Vocês agora conviveram, viram, sentiram. Mas não na essência de carne, mas em poder, em glória, em manifestação de milagre, em falácias, em falas, a qual ele com 12 anos deixava os mestres maravilhados. Por quê? Porque era o próprio Deus ensinando ao seu povo. Então ele se revelou, ele se mostrou em tudo aquilo que em essência estava escrito, se mostrou ao seu povo. Lá em João 3,16, aí vai mostrar essas características, vai mostrar essa peculiaridade única do próprio Deus. João 3,16 todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quem pode dar a vida eterna? Deus. Através de quem? Porque Deus se deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que se deu pela humanidade. E no versículo 37 continua, porque Deus enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ou seja, Deus se revela, Deus mostra a que veio, e ele deixa bem claro, eu não vim, porque Deus enviou o seu Filho, ou se enviou, ou se deu, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Estávamos condenados, e Deus precisava fazer aquele sacrifício. Só Ele poderia fazer, só Ele poderia fazer o que foi feito de forma brilhante, cirúrgica, sem dúvida, sem brecha para outro caminho, salvação. Deus veio em sua essência, não para fazer milagres, não para fazer as maravilhas que Ele fez, mas Ele veio em essência para nos salvar, para tirar o pecado do mundo e nos conduzir à vida eterna. Amém? Vamos para o segundo tópico do segundo item. O Filho é
superior aos anjos. Isso é lógico para nós, porque os anjos foram criados e Jesus foi gerado. Jesus é o próprio Deus, a própria encarnação, né? Mas vamos lá. O Filho é superior aos anjos. Os anjos são criaturas espirituais mais limitadas. Tem limites. Eles estiveram presentes no ministério de Jesus, como afirma o apóstolo Paulo. Foi visto 2 anjos. Aliás, Jesus é adorado pelos próprios anjos e todos os anjos de Deus o adorem, lá em Hebreus 1,6. E todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, se vão adorar, é porque ele tem essa primazia da adoração. Amém? Agora eu queria pegar, na verdade, fazer essa referência dos anjos. Ficou bem claro que Jesus é superior a eles e que existe as 2 classes de anjos, os que se corromperam e caíram e os anjos bons. Então nós temos os anjos maus e os anjos bons. E qual a finalidade de cada um? Deus, Jesus é superior aos anjos, mas os anjos, cada um tem as suas missões. Primeiro, anjos maus. 3 pontos só para a gente falar dos anjos maus e nós falarmos dos anjos bons. Tem vários aspectos, mas eu peguei 3 pontos para ficar bem claro. Primeiro ponto, os anjos maus. Vamos falar dos maus para depois nós falarmos dos bons. Primeiro ponto dos anjos maus. Transformam-se e se desfaçam para nos enganar. Os anjos maus, eles têm o poder de se transformar e se desfaçar para nos enganar. Está lá, depois vocês acompanham 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. Segundo ponto, lutam contra nós. 1 Pedro 5 e 8. Lutam contra nós. Por que eles lutam contra nós? E também tem uma referência também em Efésios 8, 6 e 12. Por que eles lutam contra nós? Os anjos caídos estão condenados. Os anjos caídos não têm mais retorno para eles. Então, quanto mais eles conseguirem desviar os seres humanos, mais eles vão fazê-lo, né? Então, assim, um dos objetivos, primeiro, eles se disfarçam para nos enganar. Segundo, eles lutam contra nós a todo tempo. Mas aí tem os anjos bons. Terceiro, eles são enganadores. 1 Timóteo 4:1. Ensinam erros. Muitas das vezes estamos sendo direcionados por anjos maus, achando que estamos fazendo certo. Então, a gente sabe da missão deles, mas nós temos os anjos bons ao nosso favor. E eu peguei 3 pontos também para falar das ações dos anjos bons e por que nós somos protegidos. Primeiro, eles ajudam as nações. Está lá em Daniel 10, 5 e 6, que está lá, ele ajuda, ele tem a legião do mal e tem os anjos bons controlando as nações ou impedindo os anjos maus de fazerem mal às nações. Aí vai entrar as nossas orações, vai entrar o nosso comprometimento para com Deus, ou seja, Deus é fiel para quem é fiel para com Ele. Deus acampa, a palavra diz, os seus anjos ao nosso redor para nos livrar do mal, mas para isso temos que estar buscando o Senhor, no caminho do Senhor. Segundo, protegem o povo de Deus, Salmo 34, 7. Quando diz que Ele acampa ao nosso redor, Ele está nos protegendo. Outra coisa, amados, eles resistem às ações humanas. Está lá em Eclesiastes 5 e 6, em Malaquias 3 e 16. Se nós vamos pegar aqui, só para a gente pegar essa referência aqui,
Eclesiastes 5:6. Eclesiastes 5:6. Salmos, Eclesiastes 5:6. Está aqui. Diz o seguinte: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a sua voz? De sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Ou seja, ele está lá, a todo tempo nos ajudando e nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor. Vanusa, glória a Deus, seja bem-vinda. Obreira Vanusa, de vez em quando tem nos acompanhado. Vamos para o nosso terceiro tópico. Jesus, o primogênito de toda a criação. Jesus, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Lá em Colossenses 1:15, fala o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa expressão confirma a divindade de Jesus. A palavra original para imagem comunica dois conceitos importantes: aparência e manifestação. Lembra que eu falei que Jesus se revela ali para olhos humanos como uma aparência, mas principalmente como manifestação. Manifestação de quê? De poder, de autoridade, manifestação de conhecimento, de sabedoria, do seu poderio. Esta manifestação a qual ele realiza na sua obra. Ele é a expressão de imagem de Deus. Essa imagem de Deus retrata-se do poderio, do que ele pode fazer e do que ele fez para conosco. Ele também é a sua manifestação. É o que ensina a Bíblia em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Deixa eu pegar aqui, vamos abrir aqui de novo a Bíblia aqui. 1 Timóteo 3,16. Vamos pegar essa referência que eu acho que é muito interessante. 1 Timóteo 3,16. Salônica. 1 Timóteo 3,16. Diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. E recebido em cima na glória, ou seja, aquele primogênito, esse primogênito aqui, ele não faz referência como ao primeiro criado. Nesse caso, quando a Bíblia fala, os mais antigos, quando falava essas expressões, estava referindo ao Criador. Para nós hoje, traz essa conotação de primeiro, mas eles falavam do Criador, não da criatura, mas do Criador. Só mostra aqui que ele já era antes do início, né? É o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Como se ele fosse criado, não. Aqui não faz referência, ou seja, ele está querendo dizer que antes de toda a criação, não como é o princípio, o primeiro, mas que ele já era antes de existir. O segundo subtópico do terceiro tópico fala o conceito bíblico de primogênito. Aqui eu vou pegar só referências para não ficar no eu acho ou em colocações. Porque a Bíblia vai nos revelar, tem várias passagens, mas eu peguei duas referências para discorrermos sobre ela. Lá em Isaías 9:6, Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha as colocações.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, de si, mais uma vez. E é o principado. Está sobre ele ou sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Se você olhar, quando tiver na sua Bíblia, eles estão com letras maiúsculas, Deus forte, príncipe da paz, fazendo referência a ele, ao Deus Todo-Poderoso. Né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Que a gente pode, será maravilhoso, conselheiro? Quem é um melhor conselheiro do que o nosso Senhor? Existe outro Deus forte além do nosso Deus? Se nós lembrarmos aqui do Egito, naquela saída daquelas 10 pragas, aquelas 10 pragas eram para que os deuses deles tentassem reverter e nenhum conseguiu. Porque Deus forte é o nosso Deus e príncipe da paz. Posso fazer uma referência ou uma colocação, abrir um parêntese? Quem aqui não já passou por dificuldade e depois disse assim, olha, eu passei porque Deus era comigo. Muita gente está atribulada, mas passa porque Deus está conosco. Porque essa paz que ninguém entende, ou seja, o irmão está desempregado, o irmão tem problema no casamento, mas os irmãos são alegres, são felizes, porque Deus da paz, príncipe da paz, que derrama essa paz sobre nós e faz com que nós passemos por tudo isso, mas com uma paz que ninguém compreende, só essa paz que vem do Senhor. E mais uma referência para finalizarmos, está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fazendo referência do primogênito do Senhor como primogênito, Jesus Cristo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, desde os dias antes da eternidade. Então é outra profecia falando da pré-existência de Jesus antes da criação. Vamos lá mais uma vez. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, ou seja, tinha várias cidades em Judá, mas Belém era uma cidadezinha pequena, pequenina. De ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, antes que existisse a eternidade, o Senhor já era. Então nós estamos aqui, concluindo aqui o terceiro subtópico aqui, Jesus, primogênito de toda a criação. Acho que não tem dúvida nenhuma, porque o texto fala muito claro, com várias referências que nós pegamos aqui, que ele é desde sempre. Nós fomos criados, nós somos criaturas, mas o Senhor foi gerado. O Senhor saiu do seio de Deus, de sua essência, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para a nossa conclusão, que diz: a posição singular de Jesus como Filho, primogênito e unigênito aponta para a sua divindade. O sentido de filho e de primogênito não deve ser entendido pela perspectiva meramente humana, porque são termos para a nossa reflexão. Ou seja, não olhar só como termos humanos, mas pela sua plenitude, pelas suas origens, e que os textos nos revelaram que ele é antes de todas as coisas, e tudo foi feito por ele. Se foi feito por ele, não existia. Estudamos esse termo teológico como muito esmero, ou seja, com muito zelo, para não confundir e trazer essa dúvida, a fim de compreendermos sua
verdadeira significação, que ele realmente é o Criador de todas as coisas, portanto ele é antes de tudo, pois ajudar-nos a desfazer a visão distorcida de muitos grupos religiosos não cristãos. Por que é importante, amados, nós sabermos disso nessa conclusão? Porque muitos que não conhecem as Escrituras, muitos que não têm comunhão com Deus, quando dê Filho de Deus, já diz, não, Deus, aí tem o Filho, aí já separa, aí já diz que ele é pequeno. Ou muitos quando diz o Deus desse século, como o Deus desse século, só tem um Deus. Então os que não estudam, os que não compreendem, os que não têm a unção do Espírito na vida, ficam pegando termos soltos e isolados e colocando Jesus como um profeta, como um homem que fez milagres, mas na verdade os textos que nós lemos hoje, as referências que nós fizemos, mostra que ele é antes de todas as coisas, mostra que ele é o princípio da criação, o Pai da eternidade, que ele já subsistia antes de existirmos, que ele não é o primogênito, ele é o unigênito, ele não é o primeiro que nasceu, ele é gerado do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós estamos estudando é muito importante, amados, que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na verdade, em essência, mostra que o Deus que nós servimos, ele coabitou entre nós. E este não faz ele um Deus menor. Ele faz um Deus grandioso em humildade que precisamos praticar. Uma vez que ele se despiu da sua glória, de todo o seu poder, e viveu como nós, como seres humanos. Ele compreendeu as nossas dores e ele fez isso com um único objetivo, de nos reconciliar com ele mesmo através daquele sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, chegamos ao fim de mais uma aula de jovens. Espero ter sido bênção para vocês e, se Deus assim o permitir, estaremos no próximo domingo na terceira lição. A terceira lição vai falar sobre Jesus, verdadeiro homem, e Jesus, verdadeiro Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos. E se foi bênção para você, compartilha com seus amigos. No próximo domingo, fala para mais irmãos acompanhar, para que nós possamos alcançar o maior número de servos de Deus, aprendendo cada vez mais sobre as coisas do alto. Lembre-se que a palavra diz que o ser humano peca, o homem peca, por falta de conhecimento. E o que nós estamos fazendo nessas tardes de domingo, até voltarmos à sala de aula física, é falar um pouquinho do amor de Deus, é buscar conhecimento do alto, para que possamos ser cada vez mais fortalecidos no poder de Deus e no amor de Deus e na comunhão para com os irmãos. Oremos então. Pai querido, uma vez mais te rendemos graça, te agradecemos por este momento, Senhor, que tu tem permitido, de ter usado este servo para que a tua palavra chegue ao coração de mais pessoas, ó Pai. Abençoa a tarde de cada um grandemente, derramando entendimento e graça, o que nós aprendemos hoje de ti, Senhor, que fortaleça cada vez mais a fé dos servos, dos teus filhos, dos nossos irmãos em Cristo, para que cada vez mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Abençoa cada um grandemente, nos dá um culto logo mais abençoado, Senhor, com tua presença, e que tu venha se manifestar mais uma vez naquele lugar, e que tu venha, Senhor, fazer maravilhas no culto de adoração que faremos logo mais à noite, agora às 16 horas. Abençoa, Senhor, o nosso culto, abençoa nossas vidas, abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo essa live, em nome de Jesus. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe. Vi aqui quem estava nos acompanhando, Valdete Barbosa, Deus abençoe. Tiago Lucas, seja bem-vindo sempre, meu querido, Deus te abençoe grandemente. Roberta, a paz do Senhor Jesus, até logo mais à noite. Irmão Fidelis, Deus te abençoe, meu filho, até logo mais à noite. Samuel Souza, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. E a todos que logo mais
estarão assistindo essa live. Deus abençoe também grandemente. A paz do Senhor Jesus, um grande abraço e até o domingo que vem, se assim nosso Deus o permitir. Amém, amados. Abraço, fica com Deus.